esse tema que eu gostaria de trabalhar hoje à noite com os irmãos. Como você está vendo aí, nós temos uma frase que na verdade foi um grande slogan da reforma, e queremos entender porque tem sido muito distorcida essa ideia de uma igreja reformada que esteja sempre se reformando. Essa perspectiva ela se distorceu. Eu entendo que vale muito a pena a gente colocar a coisa nos trilhos, entender o que os reformadores queriam dizer com isso. Isto posto, eu gostaria de, junto com os irmãos, meditar sobre 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 16, quero fazer uma abordagem rápida no que tange ao termo ou a frase, e logo em seguida a gente mergulha no texto, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 16 diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos uma vez mais. Bendito Deus, dá lucidez a cada um de nós para que possamos compreender a verdade do Evangelho, que um dia nos alcançou, transformou a nossa vida, e essa bela mensagem temos transmitido para tantos quantos estão ao nosso redor. Dá-nos a atenção necessária para assimilar aquilo que o Senhor tem nos dito. Ajuda-nos a transmitir de maneira muito clara, compreensível, e que Teu Santo Espírito possa aplicar graciosamente em nós a Tua palavra. Tudo isso para a glória e louvor do Teu nome, te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já falei, a tentativa é de a gente rememorar alguma coisa da própria reforma. Essa é uma expressão que na tradução seria igreja reformada, está sempre se reformando. Este, sem dúvida, é um tema da reforma que é menos conhecido que aquela coisa que a gente chama dos 5 solas da reforma protestante. As igrejas reformadas têm alguns slogans maravilhosos que reproduzem algumas verdades especiais da palavra de Deus. No entanto, um destes slogans foi e tem sido frequentemente deturpado, ou por que não dizer mal compreendido, que é exatamente esse: igreja reformada sempre está se reformando. Muitos entendem que a ideia que essa frase quer dizer seria mais ou menos assim: nós precisamos nos modernizar. A igreja está ficando meio ultrapassada, então a gente precisa, dona Gracinha, se modernizar, se movimentar, até porque os tempos são outros, a gente precisa se atualizar, e alguns pretendem ou propõem até reescrever a Escritura Sagrada. Essa também é uma concepção de uma atualização que a igreja precisa fazer. Por quê? Porque senão ela vai ficar para trás, Ailton. Não vai ter a relevância que ela precisa ter. Mas eu assevero a você, não tem nada a ver com a ideia da própria frase. De forma básica, esse slogan é a expressão de um princípio que os reformadores encontraram, de uma reforma constante que a igreja deve fazer. Nós completamos 506 anos da reforma protestante no último dia 31, e nós percebemos que já precisamos de uma nova reforma. Quando a sua casa está se deteriorando, o que é que você faz? Reforma. Você tenta fazer com que ela volte a ser o que era ela, uma casa linda, bem novinha, pintadinha, toda caprichada. É exatamente essa a ideia. De acordo com alguns teólogos, um homem chamado Gisbertus Wuchels, um teólogo do século XVI, durante o famoso Sínodo de Dort, que ocorreu no século XVII, ele que foi quem cunhou essa frase da igreja reformada que está sempre se reformando. Nesse sínodo que ocorreu, houve uma discussão sobre a doutrina da eleição, da soberana graça,
E alguns entendiam que essa ideia da eleição divina, assim como da soberana graça, ela deveria ser revista porque não aparentava ser algo justo da parte de Deus. Soa muito como injusto. Por que Deus escolhe um, não escolhe outro? Por que Deus soberanamente derrama graça salvífica sobre uns e não sobre outros? E isso causou, da parte de alguns, um entendimento de que Deus estava sendo injusto. Então, houve o que chamou-se de remonstrância, uma representação que alguns teólogos fizeram, para que era na verdade um documento apresentado por pastores da igreja reformada, que queriam que a igreja continuasse a se reformar, adotando as posições de um professor de teologia chamado Jacob Arminius, um holandês do século de número 16. E aí esses seguidores do Jacob Armínio, por entenderem que a posição do Armínio ele refletia melhor o que a Escritura dizia, eles fizeram esse documento, essa representação. E no debate que durou ao longo de 2 anos lá, no chamado Sínodo de Dort, eles chegaram à conclusão que realmente a igreja precisava se reformar. Mas não abraçando aquilo que esses homens haviam apresentado. Na verdade, eles entenderam que a adoção desses princípios propostos, questionando a eleição divina, a soberana graça de Deus, não representava uma volta à palavra de Deus. Muito pelo contrário, era um desvio daquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos. Daí, através dessa disputa, a igreja resolveu continuar abraçando os pontos principais da reforma, e um deles foi a defesa da eleição divina, da soberana graça de Deus. E nesse sínodo foi onde ficou conhecido os chamados 5 pontos do calvinismo. O Diego até citou um deles, da depravação total. Dali que brota. É verdade que o Vuchels, né, ele era o líder da bancada chamada de calvinista nesse sínodo, e ele não estava negando o princípio da reforma constante da igreja, mas ele dizia que a igreja deve se reformar constantemente, mas não para se desviar dos caminhos que Deus estabeleceu, muito pelo contrário, é para que ela volte ao caminho que Deus estabeleceu. E é este o ponto aqui: a necessidade de reforma constante da igreja à luz da palavra de Deus. Antes desse rapaz chamado Vuchels aqui, os reformadores já estavam conscientes dessa verdade, de que a igreja ela tem a tendência de deformidade, isto é, dela se desviar, dela se deformar, melhor dizendo, declinar, apostatar das verdades preciosas do Evangelho. E as reformas elas são necessárias exatamente para isso, para que ela volte e continue no caminho que Deus assim estabeleceu. Por outro lado, tem um doutor em teologia chamado Dr. Scott Clark, que é um mestre em história da igreja, ensina num dos maiores seminários do mundo, chamado o Seminário de Westminster, lá na Califórnia. E esse homem diz uma coisa interessante. Ele diz que a frase não é do século XVI. Ele diz que procurou em centenas de documentos dos mais variados países e mais variadas línguas, tanto do século XVI como do século XVII. E ele disse: pasmem, eu nunca encontrei essa frase. Então, será mesmo que os reformadores disseram isso? Ele diz: nem o termo sempre reformanda, ou sempre se reformando, ou igreja reformada, não está na boca desses homens. E ele diz que, inclusive, homens como o próprio João Calvino, que publicou o tratado sobre a necessidade de reforma em 1543, não usou essa frase que está aqui no Data Show. Aí ele diz uma coisa, ele diz assim: tem um homem chamado Edward Dowey, um americano lá do seminário de Princeton, no século passado, que ele não só disse essa frase, mas ele ampliou a frase, e a frase seria assim: Ecclesia reformata semper reformando secundum verbum Dei. A igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus, que foi uma criação pós Segunda Guerra Mundial. E aqui, seja qual for, aqui é mais um adendo histórico, mas seja quem for que cunhou essa frase, o importante é que a gente saiba muito bem que a igreja ela precisa estar sempre atenta se ela não está se desviando do caminho que Deus estabeleceu. Porque o princípio é esse, presta atenção:
A igreja tende à corrupção, à deformação, ao declínio. E me permita dar-lhe alguns exemplos disso, porque a Bíblia mesmo nos ajuda a perceber que não só a igreja congregacional Zona Sul, ela tem essa tendência de desvio ao que Deus estabeleceu, mas as igrejas do Novo Testamento você já vê isso acontecendo. Se não, vejamos, olha o que Paulo diz escrevendo aos Gálatas. Veja só, Paulo diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que é que essa igreja aos Gálatas, ou a igreja da Galácia precisava, segundo a orientação, ou segundo a frase que a gente está pensando, de uma reforma, de um retorno ao verdadeiro evangelho. Mas presta atenção, não só a igreja lá aos Gálatas, você tem a igreja de Corinto também. Veja, diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Verso 2 ele diz, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que é que essa igreja precisava? Ela precisava de reforma. Por quê? Porque eles não disciplinavam seus membros faltosos, então eles precisavam da disciplina bíblica, que é algo estabelecido por Deus, por Cristo. A igreja deve tratar os seus faltosos. Essa igreja precisava de reforma, precisava voltar para os trilhos que Deus havia estabelecido. Mas veja que não para por aí. A igreja de Corinto era uma bomba chiando, como a gente diz, e ela não cria, muitos de lá não criam na ressurreição dos mortos. Veja, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está argumentando aqui com eles para dizer assim: Cristo ressuscitou, vocês estão dizendo que não ressuscitou. Então se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não há ressurreição dos mortos, vocês estão perdidos nos vossos pecados. Jesus ressuscitou. O que é que essa igreja precisava? De reforma, porque a ressurreição de Cristo é uma doutrina central joseana da fé cristã, e ela precisava voltar aos trilhos da fé cristã. Mas não só isso, quando você vê as igrejas do Apocalipse, dona Cida, as igrejas do Apocalipse, Éfeso diz que eles abandonaram o primeiro amor. O que é que eles precisavam? Voltar ao trilho da palavra de Deus, a prática das boas obras. Pérgamo sustentava a doutrina de Balaão e dos chamados nicolaítas, que eram uma espécie de idolatria e imoralidade, respectivamente. Eles precisavam se arrepender. Jesus disse: arrepende-te, capítulo 2 de Apocalipse, verso número 16. Tiatira tolerava Jezabel, que era imoralidade e idolatria também. Jesus disse assim: vocês estão perdidos, vocês precisam de arrependimento. Sardes não tinha obras íntegras. Laodiceia era morna, nem quente nem fria, porque se fosse pelo menos uma das duas coisas seria bom, mas não eram nem uma coisa nem outra. E Jesus diz assim: vocês precisam de arrependimento, vocês precisam voltar ao caminho que fora estabelecido. Mas ainda só uma última coisa para a gente adentrar no texto. Na igreja, na época do século 17, lá na cidade de Genebra, na Suíça, a igreja havia desfrutado do ministério de grandes homens corajosos, de homens que eram muito sérios, mestres da reforma, que foram grandemente usados por Deus, a saber, um francês chamado Guilherme Farel, o João Calvino, o Teodoro Beza, entre outros tantos que foram utilizados por Deus. E no início do século 18, já naquele movimento de reforma ali acontecendo, a reforma estava praticamente extinta lá na cidade de Genebra, e ainda não foi totalmente recuperada. Mas presta atenção, que fique claro a ideia do slogan da reforma, ou do século passado, que a igreja deve sempre estar se reformando para voltar ao caminho, Júlia, que Deus estabeleceu. Por quê? Porque a igreja tem a tendência da deformação, do desvio, da corrupção. Se você lembra, essa foi a história do Antigo Testamento. Era ou não era assim? O povo se desviava, Deus levantava homens que falavam suas verdades para que eles pudessem voltar, e era assim que acontecia. Hoje eu quero que você possa vir junto comigo a perceber se a gente está caminhando no caminho correto.
E que Deus, com a sua infinita graça, possa nos trazer de volta, se porventura nós nos desviarmos do caminho estabelecido por Ele mesmo. Isso posto, venha junto comigo. Estou aqui no capítulo de número 3, verso número 14. E queria, de antemão, já falar sobre o nosso primeiro tópico. Verso número 14, joga os seus olhos lá comigo. Verso número 14, capítulo número 3 da carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. A primeira coisa que ele vai nos deixando claro aqui é que a igreja está fundamentada nas coisas que os apóstolos disseram. Por isso que eu coloquei esse texto aqui de Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce. A imagem aqui é que, mediante o fundamento dos apóstolos, tudo que os apóstolos colocaram, porque eles foram inspirados por Deus, o cimento dos apóstolos, a areia dos apóstolos, o maçame dos apóstolos, os tijolos dos apóstolos, faz com que a igreja vá crescendo cada vez mais e amadurecendo. E aí, é isso que Paulo está tentando dizer aqui a Timóteo, e chama a sua atenção para uma primeira expressão que ele usa aqui, que essa expressão inicial, ele diz assim: escrevo estas coisas. A pergunta que a gente faz é: que coisas são essas que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo? A gente pegou o bonde andando, a gente já está no capítulo 3, mas venha comigo para o capítulo de número 1, porque no capítulo número 1, Paulo já disse essas coisas que ele está dizendo aqui. Capítulo 1, Paulo já orientou Timóteo a combater as falsas doutrinas usando a palavra de Deus. Capítulo 1, de 1 a 11, quando você chega no verso número 12 a 17, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela maravilhosa obra de salvação em sua vida. Se não, veja, verso do número 15, olha o verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não sei se você já viu igrejas hoje em dia que diz que nem pecador você e eu somos mais. Paulo meio que concordava, está notando? Ele concordava com essa expressão, né? Ele concordava tanto que dizia assim: eu sou o pior dos pecadores. Eu acho que Paulo não tinha espaço em muitas comunidades de hoje. Sou o pior dos pecadores. Veja, lembre que você é pecador. Em seguida, Paulo orienta que toda honra e glória sejam dadas a Deus por tamanha salvação proporcionada para nós. Veja, estou no verso número 17, ele disse: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Verso número 18 a 20, Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate, perseverar na fé, porque muitos têm naufragado na caminhada. Se não, veja, verso 18, este é o dever de que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Agora presta atenção, ele diz: combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Que isso não ocorra com você. Combata o bom combate, não naufrague na fé, persevere. E quando ele chega no capítulo número 2, ele chama-nos a orar pelas autoridades, inclusive homens que estavam oprimindo a eles, perseguindo a eles. As autoridades aqui, veja, verso número 2, capítulo número 2 de Timóteo, ele diz: orem em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que você viva vida tranquila e mansa. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, seja qual for a posição sua, é dever nosso orar pelas autoridades instituídas. É dever nosso, é uma tarefa nossa orar para que vivamos vida tranquila e mansa. Capítulo 3, ele começa a apresentar as características dos diáconos, dos presbíteros, e aí ele está nos dizendo uma coisa muito simples, capítulo 3, verso 1 a 13, escolham bem os vossos líderes, escolham bem seus líderes. Sabe por quê? Porque são eles que lhes ajudarão, lhes munirão de todo o alimento, de tudo que vocês precisam para ter uma caminhada, Karine, nessa terra saudável. Que vocês escolham bem os vossos líderes. E aí ele traz uma série de características dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores e por aí vai. Aí chegamos no verso número 14, quando ele diz: escrevo-te estas coisas, ou seja, todas essas coisas que acabamos de citar aqui para você. Tudo isso que acabamos de dizer, Paulo como se estivesse dizendo assim: Timóteo, eu escrevi tudo isso,
E o que eu ainda escreverei servirá para lhe orientar, Timóteo, acerca da maneira de como você deve proceder na igreja do nosso Senhor. Mas eu ainda espero ver você. É por isso que ele está dizendo, verso número 14 aqui: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Eu escrevi tudo isso, mas eu ainda desejo muito ir ao encontro de você. E cá para nós, bendita a hora que Paulo não encontrou Timóteo, porque a gente tem tudo isso aqui escrito, registrado, para servir para as nossas comunidades nos dias de hoje, de como nós devemos proceder nas mais variadas circunstâncias da vida. Então a primeira coisa que uma igreja ela deve sempre atentar é sobre estas coisas, isto é, sobre as coisas que foram ditas e registradas pelos apóstolos. E óbvio que eu estou me referindo à palavra do Senhor. A igreja que você faz parte, ela crê, prega essas verdades que nos fora comunicada, ela prega esse santo livro de maneira fidedigna. Essa é a primeira coisa, porque se ela se desviar desse propósito, ou disso que o próprio Paulo está estabelecendo aqui para Timóteo, você precisa atentar muito bem se essa igreja não está precisando de reforma para voltar aos trilhos. Segunda coisa que o texto nos diz, está aqui, verso de número 15, pule para lá comigo, porque aqui nós já estamos no nosso segundo ponto. Ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e a guardiã da verdade. Se não, veja, verso número 15, ele diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Sabe que basicamente ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo mais ou menos assim para Timóteo: Timóteo, você não deve ser guiado, orientado pelo seu coração, nem tampouco pela sua opinião. Pouco importa essas coisas, Timóteo. Não seja orientado pelo seu coração, não seja orientado pelas suas opiniões, mas pelas instruções que eu estou lhe passando, porque é através dela que você saberá como deve proceder na igreja do Senhor. Paulo segue, é como se ele dissesse mais ou menos assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu não estou lhe confiando uma empresa, eu não estou lhe confiando uma associação filantrópica, eu não estou lhe confiando uma ONG, eu não estou lhe confiando qualquer negócio particular. Meu querido, eu estou lhe confiando, verso 15, a igreja ou a casa de Deus. Olha que coisa interessante. A palavra casa aqui, uma palavra grega que ela significa habitação, casa mesmo, no sentido aqui de família. Então, são dois conceitos que dá para a gente explorar aqui, presta atenção. Ele então está dizendo que a igreja é a habitação do Deus Altíssimo. Os crentes não são, melhor, são a casa de Deus, porque Deus habita neles. O povo de Deus é habitado por Deus. É exatamente o que vai nos dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso número 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? A palavra santuário aqui é uma palavrinha que é a mesma palavra utilizada lá no Antigo Testamento, no templo e no tabernáculo. Lembra da figura do templo, do tabernáculo? Ele era dividido em partes, o templo e o tabernáculo. Você tinha o átrio interior, você tinha o santo lugar e você tinha o santo dos santos. A palavra grega utilizada aqui para santuário é essa daqui, o santíssimo lugar de Deus. Você é o santíssimo, nós somos o santo dos santos de Deus. Ao mesmo tempo, a casa pode ser entendida aqui como família. Então, o que ele está dizendo é que a igreja do Senhor é um grupo de irmãos. Nós somos, na verdade, uma grande família. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos ou fazemos parte da família de Deus, e deste modo Deus é o nosso Pai e todos os demais crentes são os nossos irmãos. Por isso que a gente cumprimenta um ao outro dizendo assim: irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, porque é exatamente isso, somos membros dessa família. Lembrem-se, vocês são a família de Deus. E para Timóteo fora lhe dada a responsabilidade de cuidar dessa família. Mas pule, verso número 15 ainda, ele diz assim: ela é a igreja do Deus vivo. Inúmeras vezes no Antigo Testamento, Deus é chamado de Deus vivo, o tempo todo lá no Antigo Testamento, é sempre utilizada essa expressão. O intuito é de contrastar com os ídolos pagãos
que, pelo que os salmistas dizem muitas vezes, eles são deuses mortos ou ídolos mortos. O verdadeiro Deus é o Deus que está vivo. Por isso que o salmista, no Salmo de número 115, ele diz assim, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Esse é o Deus vivo. Agora observe os ídolos, os deuses mortos. Verso 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ou seja, eles não falam, eles não cheiram, eles não ouvem, eles não apalpam, eles não andam. Por quê? Porque eles são mortos, eles são ídolos, eles são mortos. E nesse sentido só existe um que é vivo, e é o Deus de Israel. É por isso que faz sentido fazer o que nós estamos fazendo agora, num momento como esse, adorando, entoando cânticos a Ele, escutando a pregação da Sua palavra. Por quê? Porque Ele falando conosco, Ele age assim. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo. Porque Ele é o Deus vivo, Ele nos ouve, Ele recebe a nossa adoração, Ele se deleita em nós, e bendito seja Ele por ser vivo e fazer todo sentido o que nós fazemos aqui num momento como esse. E o Deus vivo escolheu a igreja para uma função sublime. Veja, eu estou, digamos, numa parte D aqui do verso 15, ele diz assim, coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, a verdade aqui é a verdade do Evangelho de Jesus. O cerne dessa verdade é Cristo. E me permita fazer uso das palavras de um grande teólogo do passado chamado John Stott. John Stott, interpretando essas duas expressões, coluna e baluarte, ele disse uma coisa sensacional, eu desejo compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: uma das funções da coluna, do pilar, era exatamente manter o telhado firme, mas também era exatamente de elevá-lo a uma certa altura, de forma que o edifício pudesse ser visto facilmente por qualquer pessoa, mesmo que ela tivesse a distância daquele edifício. Portanto, a palavra coluna ou pilar aqui descreve também algo que lhes era muito familiar para os efésios aqui, porque lá havia um grande exemplo disso, que era o famoso templo de uma deusa chamada Diana ou Ártemis. E, segundo alguns historiadores, esse aqui, olha, era o templo de Ártemis, de Diana, a Diana dos Efésios. Isso aqui era o templo. E o que é que chamava a atenção nesse templo? Era exatamente suas colunas. É tido, inclusive, esse templo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das características mais marcantes desse templo, não precisa nem dizer, você já está vendo de imediato, são as colunas que faziam parte desse templo. Alguns comentaristas chegam a dizer que ele tinha 127 colunas jônicas. Jônicas são colunas assim, você vai ver de mais de perto, bem trabalhada, que eram mais de 18 metros de altura. Todas elas eram feitas de mármore, e algumas continham inclusive pedras preciosas incrustadas nas colunas, ou elas eram cobertas com ouro, e elas erguiam de maneira esplendorosa o templo da deusa Diana. A pergunta é: o que é que tudo isso tem a ver conosco, com a igreja do Senhor? É simples, é que de igual modo a igreja de Deus, ela deve erguer a verdade de Deus às alturas, de modo que todas as pessoas desse mundo possam contemplar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse era um dos propósitos da coluna, elevar a altura, de modo que todos pudessem ver a beleza daquele templo. Segundo, baluarte. A baluarte era exatamente, tem o significado daquilo que sustenta, o fundamento, a base, ou seja, aquilo que dá estabilidade. Sendo assim, a igreja é responsável por manter, sustentar de maneira firme a verdade contra todas as mentiras. A verdade concede estabilidade para a igreja de Deus. Então veja, 2 funções que ele estabelece aqui.
Primeira delas é elevar as alturas para que as pessoas contemplem a beleza do Evangelho, da verdade de Deus, na pessoa bendita de Jesus. E em segundo lugar, sustentar a verdade de Deus, porque é ela que dá estabilidade para a igreja do Senhor. Primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite é essa daqui. É que nós somos o instrumento de Deus na proclamação e no sustento do Evangelho. Nós não podemos suportar o aroma de corrupção na mensagem do Evangelho, porque nós temos o dever de sustentar, de preservar o tesouro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora chamo sua atenção para uma coisa, que é a parte final de Paulo aqui, escrevendo a Timóteo. O que é que fica sob responsabilidade nossa? Evangelho, a gente já falou, mas é como se Paulo, verso número 16, ele fosse mais agudo, Andresa, no que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, ó, o que vocês vão elevar às alturas para que as pessoas contemplem de maneira encantada a beleza do Evangelho. Mas vocês não podem perder de vista que o que vocês haverão de proclamar é exatamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E é por isso que eu lhe chamo a terceira coisa que o apóstolo aqui está nos mostrando. Primeiro, que a ideia de igreja reformada sempre se reformando, ela se reforma à luz dos escritos dos apóstolos, à luz da Escritura Sagrada. Segundo lugar, que nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a guardiã da verdade, elevando as alturas para que as pessoas contemplem o Evangelho e sustentando, deixando ele o mais limpo possível das distorções que muitas vezes as pessoas fazem do Evangelho. Mas em terceiro lugar, a nossa tarefa, uma igreja que se reforma e continuamente se reforma, ela precisa entender que a sua tarefa, ela sempre centra-se na vida e obra de Cristo. Se não, veja, eu estou no verso 16, me acompanhe por favor, ele diz assim, ó: evidentemente grande é o mistério da piedade. Evidentemente é isso aqui, ó, certamente, inegavelmente grande é o mistério da piedade. Veja que coisa interessante aqui. A palavra mistério aqui, ela vai se referir a Cristo. Mistério aqui é Cristo, porque você vai perceber que é exatamente o que ele vai falar. Então, irmãos, deixa eu dar uma notícia que eu não sei se você vai ficar triste com isso. Eu quero dizer para você que o mistério já foi revelado. Porque crente gosta muito desses negócios, né? Mistério, é um mistério. Deus está no mistério, o mistério já foi revelado. Segundo Paulo escrevendo aqui para Timóteo, não há mais mistério. O mistério estava meio que oculto, exatamente no Antigo Testamento, mas agora foi revelado. Não tem mais mistério. O mistério é Cristo, é Jesus. E agora presta atenção, porque ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: o mistério da nossa piedade, leia-se piedade aqui como devoção. Presta atenção no que ele diz. A tradução então aqui ficaria mais ou menos assim, ó: o Cristo da nossa devoção. E por que isso aqui vai fazendo sentido? Porque tem tudo a ver com o contexto em que Paulo está escrevendo. Essa expressão, grande é o mistério da piedade, ou o Cristo grande é o Cristo da nossa devoção, parece ser aqui uma confissão pública do que nós cremos, em contraste a uma outra confissão ou profissão pública do que os efésios acreditavam. E é por isso que Paulo vai fazer o contraponto. Grande é o Cristo da nossa devoção. E você vai entender o que eu estou dizendo, e aí a coisa fica mais bonita, porque Atos capítulo número 19 mostra para a gente porque que Paulo está fazendo um contraponto aqui. Venha junto comigo, vamos lá? Atos capítulo número 19, verso número 23. Olha o que diz Atos 19, vai lá comigo. Olha o que ele diz. Vê se não é Paulo, está contrapondo exatamente isso aqui que está acontecendo, ó. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Verso de número 23, Atos capítulo 19. Olha lá. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho,
Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de quem? Diana, que a gente falou que o templo que acabamos de ver era exatamente dessa deusa. Nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Verso 25, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Verso 27, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em discreto, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Verso 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios. Agora veja verso de número 34, salte para lá, salte, verso 34 diz: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas, dizendo o quê? Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Ao longo de 2 horas eles ficaram repetindo a mesma frase. Então Paulo aqui em Timóteo, escrevendo para Timóteo, naquele contexto da cidade de Éfeso, Paulo está dizendo para Timóteo exatamente o seguinte: Timóteo, só há um que é infinito, Timóteo, só há um que é eterno, Timóteo, só há um que é totalmente santo, que é sábio, justo, independente, fiel, verdadeiro, poderoso. Só é um Timóteo que é imutável. Portanto, querido Timóteo e querida igreja da cidade de Éfeso, sustentem e proclamem que na verdade só há um que é grande, que não é Diana. Grande é o Cristo que nós adoramos, é o Cristo da nossa devoção. Esse sim é que é grande. E presta atenção, confessem isso publicamente, para que haja um contraponto de que Diana não é grande, que na verdade grande é o Cristo que nós adoramos. E aí ele faz uma coisa interessante. O que ele faz? Verso 16, ele aqui revela em 6 linhas, 6 afirmações, 3 parelhas aqui, sendo que cada uma delas há um contraste. Final do verso 16, carne e espírito, anjos e gentios, mundo e glória. Nós temos 6 linhas, 3 pares. Se não, observe a estrutura aqui, que ele esclarece o que é o mistério que ele disse. Aqui está esclarecido o mistério que ele acabou de falar. O Cristo da nossa devoção é exatamente aqui descrito nas linhas que ele apresenta. Se não, veja, verso 16 ele diz assim: aquele que foi manifestado na carne. Ou, numa tradução mais ao pé da letra, seria assim, ó: Cristo foi manifestado na carne, porque aquele que pode ser substituído exatamente por Cristo. Cristo foi manifestado na carne. Portanto, o mistério da piedade começa com o quê? Com encarnação. É óbvio que ele está falando de Jesus. O mistério começa com a encarnação. O Filho encarnou. De cara ele já nos apresenta as 2 naturezas do Redentor. Ele é humano, ele encarnou, ele é divino. Ele é a imagem do Deus invisível, como nos diz Colossenses capítulo número 1. Ele apareceu na terra como homem real. Esse ser glorioso, ele é pré-existente, adotando a natureza humana com todas as suas debilidades, maldições, degenerada. Não se trata da natureza pecaminosa e caída do ser humano, mas a condição humana estava lá nele. Ele foi homem, ele encarnou. E ele encarnou por um propósito sublime, que foi demonstrar o seu amor infinito para com o seu povo. Mas preste atenção, a segunda linha que ele traz assim, ó, verso número 16, ele foi justificado em espírito. Particularmente eu acho que essa tradução ficaria muito melhor, que seria assim, ó: ele foi confirmado, e a palavra Espírito com E maiúsculo, porque foi o Espírito de Deus que o confirmou. Se não, veja, ele foi justificado aqui, a ideia de confirmado
testificado pelo Espírito Santo de Deus, por meio de suas obras, por aquilo que ele fez. Ele perdoou pecados, ele realizou milagres, ele recebeu adoração. No seu batismo ele escutou a voz, e todos que ali estavam escutou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele ressurgiu dos mortos, portanto ele era Deus. O Espírito Santo de Deus confirmou que ele era o mistério, que ele era o Cristo da nossa devoção. Embora ele tenha sido desprezado pelas pessoas, ele sempre fora reconhecido, confirmado e testificado nos céus. Os céus sabiam muito bem quem ele era. Mas avance junto comigo. A gente viu as duas primeiras linhas, o primeiro par. Segundo par está aqui, diz que ele foi contemplado por anjos. Os anjos participaram da vida de Jesus, do seu ministério, desde o seu nascimento, quando apareceram lá para José, para Maria. Ele também foi servido pelos anjos, como também lá na agonia do Getsêmani, ele foi assistido. Eles estavam presentes na sua ressurreição, foram espectadores da sua ascensão aos céus. Ele foi contemplado tanto por anjos que não caíram, assim como pelos caídos, pelos eleitos e pelos não eleitos. Eles foram testemunhas de todas as coisas que Jesus fez. Mas a outra parte, ou a segunda linha do segundo par diz assim: ele foi pregado entre os gentios. Veja, de desprezado a proclamado. Foi isso que a gente viu hoje pela manhã. Na grande comissão ele foi proclamado, e até hoje ele está sendo proclamado. E nesse sentido, como nós vimos hoje pela manhã, eu trago a minha segunda lição. É que nós fomos chamados a fazer discípulos. Há um chamado para cada um de nós a fazermos discípulos de todas as nações. Meus irmãos, se a igreja esquecer de pregar esse Cristo da devoção entre os gentios, entre aqueles que não conhecem, ele está dizendo assim: essa igreja precisa de reforma, precisa voltar para essa verdade de pregar Cristo para as pessoas. Veja a quinta linha e o último par, ele diz assim: crido no mundo. Meus irmãos, quando nós cumprimos esse chamado de proclamar para aqueles que não conhecem, o resultado é esse aqui, ó. Ele é crido no mundo. Esse foi o resultado do mandato do nosso Senhor. Eu e você somos uma prova disso. Alguém pregou para nós o evangelho do nosso Senhor, e nós cremos nessa verdade. Eu não sei se você conhece aquele cântico, que é baseado lá em Apocalipse capítulo 7, que diz assim, ó: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vai ter brasileiro lá, porque alguém pregou a esses gentios que aqui se encontram. E nós cremos nessa verdade. Verso de número 16, parte final e último. O terceiro contraste, o terceiro par, a última linha, diz assim: ele foi recebido na glória. Foi manifestado em carne, confirmado pelo Espírito, visto e servido pelos anjos, dado a ordem para que fosse pregado entre os gentios. Ele foi crido por todo o mundo, língua e nação. Pouco tempo depois de ser abandonado pelos seus discípulos, pouco tempo depois de ele padecer profunda tristeza e angústia, pouco tempo depois de ele amargar a imensa aflição, quando seu suor tornou-se em gotas de sangue caindo sobre a terra, pouco tempo depois de ter sido traído por um companheiro de labuta, por um amigo, pouco tempo depois de escutar de maneira injusta e cruel as duas palavras, ou a mesma palavra repetida que deve ter amassado a alma de Jesus, as pessoas dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pouco tempo depois de ser humilhado pelos seus algozes, quando lhe cuspiram no rosto, quando lhe desprezaram, com pregos nas mãos e pregos nos pés, com a coroa de espinhos, sendo atravessado por uma lança, bebendo vinagre, mas acima de tudo não tira os olhos do que é o cerne da dor da crucificação de Jesus. Não é uma mera cruz, não são meros pregos, não é
uma lança que lhe atravessa, não são os cuspes, mas sim, ele foi separado do seu pai, e naquele instante ele recebia da ira justa do Deus eterno, a justa ira do Deus, porque foi exatamente isso a grande dor do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Redentor, receber a justa ira de Deus, e no lugar de ter amor que tinha contínuo, de maneira contínua com o Pai, com o Espírito, comunhão contínua, naquele instante ele não recebe desse amor, mas da ira de Deus, porque ele toma o meu e o seu lugar. Só que depois de toda essa aflição, o que é que o texto está dizendo? Ele foi recebido na glória. Imagina a cena, os céus abriram os portões para que o grande rei entrasse. Isso me faz lembrar o famoso Salmo de número 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Os portões se abrem para que o Rei da glória possa entrar. E como diz Apocalipse capítulo 5 verso 12, eles dizem: digno, os seres celestiais, angelicais dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Entre Rei. E ali chega a hora de ele receber aquilo que havia sido prometido pelo Pai. Na oração lá de João 17, quando ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Que a sua ascensão e a sua exaltação mostram que o Pai aceitou a obra que Ele fez no nosso lugar. O que é que Ele está tentando dizer e o que tem a ver com o nosso tema? Tudo. Que é mais ou menos o seguinte: se essa igreja um dia esquecer da exaltação, da ascensão do nosso Senhor Jesus, ela precisa de reforma, ela se desviou do caminho que o nosso Deus estabeleceu para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, cá para nós. Eu fico me perguntando, por que trocar a beleza dessa mensagem gloriosa do Rei que padeceu no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, para que eu e você pudesse desfrutar de vida eterna por meio do seu sacrifício, de que você haverá de desfrutar de uma eternidade de paz, na companhia perfeita, maravilhosa, sem quaisquer dos dramas que nós vivemos aqui nesse mundo perdido. Mas não é só se ver livre das misérias que nós temos nesse mundo, das dores, das lágrimas, das angústias, do choro, da morte e do luto, e de todas as coisas ruins que a gente desfruta aqui, das guerras. É que lá, além de tudo isso, nós estaremos com aquele que foi o objeto da nossa adoração a vida toda. Estaremos para sempre com aquele que é o amor das nossas almas. Estaremos para sempre com Cristo. A pergunta que eu faço é: por que nós trocaríamos a beleza dessa mensagem por outras mensagens que são lixo, sujeira, comparada à mensagem do Evangelho? Por que eu precisaria pregar prosperidade para você ou coisas semelhantes, tentando persuadi-lo de que seguir a Jesus é uma grande bênção, porque Ele vai lhe dar um carro novo, uma casa nova, vai lhe promover no emprego ou coisas desse tipo? O nosso Jesus não pode ser trocado como uma mercadoria ou como se fosse um gênio da lâmpada mágica.
Abrace-o, receba-o, porque Ele, na verdade, é o Salvador da sua vida, aqui no porvir. Receba-o, porque Ele é a pedra de maior valor que você pode ter aqui nesse mundo. E me permita dizer uma coisa muito importante. É por isso que todo culto deve ser teocêntrico ou cristocêntrico, exatamente pela centralidade da verdade do Evangelho. Aponta para a obra e pessoa de Jesus, para o que o Deus fez por nós. Nós precisamos pensar muito bem, se porventura não nos desviamos daquilo que Deus colocou. Me permita concluir dizendo uma coisa. Conto a história que em uma classe de jovens para batismos, o professor fez uma pergunta. Na verdade, ele explicava como se deve orar, tomando por base a oração de Jesus lá no famoso Pai Nosso. E quando chegou a frase seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele perguntou uma coisa a seus alunos. Ele disse assim: como vocês acham que os anjos fazem a vontade de Deus lá no céu? Todo mundo ficou meio que tentando saber qual era a resposta correta. E disse o seguinte, um dos jovens. Ele disse: professor, eu acho que eles atendem prontamente aquilo que Jesus manda. Outro levantou a mão, um segundo, e disse: eles atendem sempre. Um terceiro disse: eles fazem de todo o coração. Todavia, foi a resposta da quarta pessoa que nos chama a atenção. Ele disse assim: professor, eu acho que os anjos cumprem a vontade de Deus da seguinte forma: os anjos fazem a vontade de Deus sem fazer-lhes perguntas. O que ele queria dizer é: ele sabe muito bem que o que Deus estabelece é a melhor coisa para a vida de um ser. E se é Deus que estabelece, tolice minha é fazer-lhe perguntas no que tange a determinadas coisas. Nós, como igreja, fomos chamados para fazer aquilo que Deus estabeleceu. Seja como igreja, seja como um cristão que está espalhado, inserido em cada região desse mundo, em cada lugar da nossa pequena cidade. Seja feita a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, e é isso que cumpre-me fazer. Que façamos, e se porventura nós nos desviarmos, lembremos que a igreja reformada, ela está sempre voltando para os trilhos, para que nunca saia daquilo que Deus estabeleceu, porque a vontade dele para todos nós, e como igreja, será sempre a melhor. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de toda glória, de todo louvor, queremos bendizer o teu nome, te agradecer pela verdade preciosa do teu Evangelho. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido aquilo que nos orienta em absoluto. De modo que, Senhor, eu te rogo, ajude-nos, para que não nos desviemos daquilo que o Senhor estabeleceu. E se porventura isso ocorrer, faça com que voltemos
aos trilhos da tua verdade. Aplica a tua palavra em nós. Aplica a tua palavra em nós. Nós assim te oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos,